Se você perdesse toda a sua renda amanhã, por quanto tempo você conseguiria sustentar a sua família? Essa pergunta não é para te gerar um medo, nem para te assustar, mas sim para você refletir o quanto você está preparado para diferentes estações da sua vida. Hoje a gente está no 8º dia do nosso devocional de 21 dias de sabedoria financeira. E hoje a gente vai aprender com José um dos princípios fundamental para a vida financeira, que é poupar. E eu te convido a pegar a sua Bíblia, em Gênesis 41, versículo 34, para a gente aprender mais sobre esse princípio, que é um dos mais valiosos, que tem na Bíblia sobre a questão da administração financeira. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa e aqui nesse canal a gente estuda a palavra de Deus, de uma forma prática, não só falando das promessas que tem na Bíblia, mas trazendo também os princípios que a gente precisa obedecer para receber, aquilo que Deus já nos deixou preparado para a gente. Que muitas das vezes por desobediência a gente não recebe, Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No momento, a gente está vivendo esses 21 dias aí de devocional de sabedoria financeira. E cada dia é um princípio novo, é um aprendizado novo. Então, eu já te convido para fazer parte, E antes de começar a aula, eu queria muito que você me respondesse nos comentários o que você acha sobre guardar dinheiro. Você acha que é uma falta de fé ou é um ato de sabedoria? Me responda aqui nos comentários. E até o final desse vídeo, eu quero te mostrar que guardar 20% da sua renda não era apenas uma estratégia para enriquecer o Egito, mas é um princípio que ele funciona até hoje, principalmente na nossa organização financeira. Então, eu quero mostrar para você através desse ensinamento, sobre a história de José. E antes de iniciar a leitura, eu queria fazer uma breve introdução da história de José. Quem foi José? Para quem não sabe, E para quem sabe também é sempre bom estar revisitando, O bom mesmo, gente, é você ler Gênesis do 37 ao 50, vai ter a história, são 13 capítulos, Mas vamos dar uma revisada. Quem foi José? José era filho de Jacó, conhecido como Jacó, tinha o nome, Deus colocou o nome dele de Israel, e de Jacó sai as 12 tribos, E de José sai 2. E José, ele era um filho, assim, meio que predileto do pai dele. Eu percebi, assim, ao ler a história dele, que ele tinha ali um favor de Deus sobre ele, Ele recebeu uma túnica especial do pai. Aí o que acontece? Os irmãos dele ficaram com inveja e venderam ele para os ismaelitas, E ele acabou se tornando escravo. E aí foi trabalhar na casa de Potifar, que era um homem reconhecido na sociedade. E quando ele chegou lá, nessa casa de Potifar, ele também começou a administrar lá, só porque a esposa de Potifar começou a perseguir ele. Ele era um jovem aproximadamente com 17 anos, pela a cronologia que os estudiosos falam, E ela começa a perseguir ele e ele foge, só porque um certo dia ela consegue ficar com ela, ele foge, mas ela consegue puxar a roupa dele. Então ela mente que ele, estava tendo algum caso lá com ela, estava tentando, na verdade. Ela tipo que se saiu como inocente e ele foi acusado falsamente. E aí por isso ele foi preso. Quando ele chegou na prisão, ele administrou também a prisão, Ele acaba fazendo a diferença onde ele chega. Eu vejo que ele é um bom administrador, tanto no pouco como no muito, porque a gente vai ver no final da história que ele vai ser colocado no muito. Aqui eu lembro da parábola dos talentos, lá de, acho que é Mateus 25, Que a gente lê sobre o servo bom e fiel, que é fiel no pouco, que será colocado no muito. E aqui José, a gente vê nitidamente sobre isso.
E aí, quando ele chega na prisão, né, era pra ele estar muito revoltado, eu imagino, assim, né? Mas porque tava lá, né, injustamente. E aí ele conhece o copeiro e o padeiro, que tem sonhos, né, assim, meio que de premonição, e ele discerne esses sonhos, né? O padeiro morreu da forma que ele falou que ia morrer, e o copeiro volta a servir Faraó lá no palácio. E aí passou mais ou menos assim, aproximadamente uns 2 anos, que o copeiro voltou a trabalhar no palácio, e o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu discernir o sonho. E aí o copeiro lembra de José lá da prisão, né, que era o administrador lá da prisão, e fala para Faraó. E aí Faraó manda trazer José para discernir o sonho. E qual que era esse sonho? Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? E em seguida teve um outro com espigas gordas e espigas cheias, na verdade, e espigas secas. 7 espigas, né? 7 espigas cheias e 7 espigas secas. E aí José discerne esse sonho para ele, falando que seria 7 anos, né, de fartura e 7 anos de escassez, de crise. E dá o conselho lá para Faraó guardar a lei da quinta parte, fazer depósito, né? Que Deus estava mostrando então para Faraó. Faraó, já no momento quando ele estava discernindo o sonho, dando ali o aconselhamento, direcionando, na verdade, Faraó, ele percebeu que José era diferenciado, que ele tinha uma sabedoria que não era natural, que era a sabedoria de Deus, e ao mesmo tempo já coloca José, né, como o homem mais poderoso depois dele lá no Egito, né, se tornou governador. E aí a história vai se passando. E José se torna governador e Egito se torna a nação mais rica daquela época, né? E aí tem esse princípio que a gente vai ler da lei da quinta parte, que é 20% da renda, né? É por isso que eu falo para vocês que é muito importante ler a história. E aí depois tem todo o reviravolta. Você aprende tanto com a história de José. A primeira vez que eu li, gente, eu chorei com a história, porque os irmãos dele vendeu ele, e eu fiquei chateada, né? E depois ele perdoa os irmãos, a gente aprende sobre perdão com José também, né? Traz toda a família dele, né? E aí tem toda uma reviravolta, depois eles vão acabar se tornando escravo, mas do Egito, né? Por conta disso, mas naquele momento, se não fosse por José, eles teriam morrido, né? De fome, né? Então eu acredito que foi Deus, né? Enviando, inclusive ele fala, né? Que Deus enviou, eles fizeram mal para ele, mas no final foi o bem, né? Porque foi revertido no bem, porque se caso ele não tivesse sido enviado, eles não teriam como comer, né? Lá no futuro. Então, vamos ler. Quem tiver a Bíblia, como eu sempre falo, né? A gente tem o privilégio de ter a Bíblia em mãos, né? Gênesis 41, 34, que fala assim, ó, faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tomem a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Aí, gente, na hora que esse aqui eu ia colocar outro texto, só porque ao ler a história eu preferi colocar esse texto aqui como chave e colocar como complementar os versículos 47 ao 49 também, que eu desejo ler com vocês, que fala assim, ó, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. E no capítulo 47, eu também coloquei aqui do 23 ao 26 para a gente ler, que fala assim, ó. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Ainda tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e das 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles:
A vida nos tem dado, achemos mercê perante o meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então aqui a gente vê que ele estabeleceu, né? Opa, desculpa, eu não mudei aqui, né, para vocês acompanhar, meu Deus. Mas eu creio que vocês também estejam lendo a Bíblia, né? Mas é esses versículos aqui eu passei para vocês, né? E aqui a gente vê a história de José, né? Eu fiz ali a introdução, que ele introduziu essa lei, né? Que era um princípio ali daquela época dele. Meio que a gente vê que o Egito, ele tinha ali o Nilo, que passava ali por ele, né? Tinha cheias, e aí por conta disso ele já era uma nação ali desenvolvida, né? Assim, já era considerado desenvolvido, né? Mas Deus revela a Faraó que ele passaria pelo momento difícil, né? Seria 7 anos de muita prosperidade, mas que também teria 7 anos de escassez, né? E eu meditando sobre essa história, né? E esse princípio, principalmente sobre que a gente está focando muito na administração financeira, até escrevi aqui que esse princípio ele continua muito real, né? Porque nem todos os dias da nossa vida vão ser iguais, né? Então, assim, haverá momentos de abundância, momentos de escassez também. Então, o que diferencia pra gente é como a gente se prepara para cada estação, né? Poupar não significa que você vai viver ali dominado pelo medo, né, pela ansiedade em relação ao futuro. Lembrando que a nossa confiança sempre tem que estar no Senhor, Ele é o nosso provedor, mas você também precisa agir com prudência. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso, né? E ao mesmo tempo entender e reconhecer que Deus ele nos chama para administrar com sabedoria os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então eu vejo que José ele cumpriu ele na verdade ele que fez, né? Porque foi já a história dele, se você for pegar, eu estava até olhando a cronologia de Gênesis, né? Onde está escrito, foi 1406, né? De 1406 a 1446. Então tem aproximadamente entre 3.430 anos a 3.470 anos. Então, assim, é muitos anos mesmo, né? Assim, muitos anos. E é um princípio que está até hoje, né? Porque a gente vê que na administração, quando você vai estudar educação financeira, na escola a gente não aprende, né? Na faculdade aprende, mas é uma coisa assim mais teórica, nada na prática. Mas eles chamam muito de reserva de emergência ou reserva estratégica, né? Então é quando você separa um valor para situações que pode acontecer, situações de emergências, né? Como uma perda da sua renda, problemas de saúde, né? Reparo no carro, na casa, ou outras necessidades que vai fugir ali do seu orçamento, do seu planejamento, tá? Ou também pode ser uma oportunidade que possa surgir para você fazer um investimento. E aí, por falta de dinheiro, você pode dizer que você não vai ter, mas se você tem esse dinheiro guardado, né, você vai poder investir e se sobressair, né, nesse momento. Eu mesmo fico lembrando quando eu mais o meu esposo, né, o Jonas, eu sempre tive isso na minha cabeça de querer poupar o dinheiro, sabe? Só porque eu não sabia fazer investimento, eu nunca tinha tido, mesmo fazendo faculdade, eu fiz administração, recursos humanos, assim, era muito ali no livro, não era nada prático, então, só que assim, eu sempre tive isso comigo, só que eu colocava na caixa, né? E na caixa, gente, não rende nada, meu Deus amado, né? Mas também é bom, porque na época, em 2022, quando eu engravidei, né, do Caleb mesmo, antes do Caleb eu tive uma perda de bebê em 2021, e aí em 2022 eu tive o Caleb. E eu lembro que a gente passou por um momento muito difícil, porque do nada meu esposo, né, descobriu que ele tinha hernia inguinal e precisava fazer a cirurgia de emergência, porque estava doendo.
né? Eu grávida, nossa, Deus, foi bem complicado. E aí ele deu entrada no INSS, né? E aí o INSS não pagou ele. E ele não gosta de mexer com esse trem de correr atrás de advogado. Eu até queria, né, correr, mas ele, não, deixa isso pra lá. Ele perdeu ali uns 7 mil, 8 mil, né, de dinheiro, né, e era direito dele. Ele estava de greve, estava uma bagunça na época, foi né, uma bagunça. Enfim, e aí a gente, que a gente comeu e pagou nossas contas com essa reserva que eu tinha feito, né? Que eu sempre, desde o início do casamento, eu falava para ele, você, né, a gente vai poupar juntos. Aí no início era para a gente ia dividir todas as contas e seria metade, né? Até água, energia, lanche, qualquer coisa. Seria metade, metade, né? Graças a Deus eu recebia bem na época. Só porque o que acontece? Não deu muito certo, ele não tem muito hábito de poupar, né? E aí, por fim, aí eu achei melhor. Eu tava depositando. Aí eu achei melhor falar para ele: não, então você paga todas as contas, porque até então o homem precisa ser o provedor da casa, ele precisa aprender mesmo a pagar todas as contas, se, né, se casa com alguma coisa com a esposa engravidar, é ele que vai ter que manter, né? Então, graças a Deus, desde aquele momento ali, meio que foi uma discussão e briga no naquela hora, né? Meio que não tava assim, tão assim, cordial, mas ele começou a pagar todas as contas, eu fazia a planilha, e o valor que ele gastava, eu depositava na nossa conta conjunta na Caixa, né? Mas como vocês sabem, a Caixa não rende tanto assim, mas a gente tinha um dinheirinho bom, graças a Deus, e foi isso que nos salvou naqueles perrengues, né? Assim, só porque, assim, claro que é Deus que estava no controle, a gente estava na dependência de Deus, mas ao mesmo tempo aplicando esse princípio que é bíblico, né? Sobre a gente poupar, né? Então, assim, se você não possui uma reserva de emergência, né, hoje, uma reserva financeira, né, não deixe de fazer uma para você, né? E assim, ela não precisa começar com grande quantia, né? Mas o mais importante é você criar o hábito, né, de separar um pouco da sua renda, né? Às vezes meu esposo até fala, né? Agora a gente tá passando por outro momento difícil financeiramente, eu tô grávida de novo, né, gente? Aqui a barriga da menina. Estou aqui com 32 semanas e 5 dias, eu acho que é hoje que tá fazendo, quase perto do parto, né? Então, ele fala, nossa, amorzinho, mas é muito pouco às vezes, né? Porque às vezes não sobra, gente, né? E eu falo pra ele, mas tem que tirar antes de pagar, mas tem que pagar. Eu falo assim, mas o boleto primeiro paga pra gente, né? Que eu, R$ 100, 50, mas tem mês que é 10 reais que guarda, né? Mas a gente guarda, né? Ele fala, mas não dá nada isso. Vai se dar assim, de 10 em 10, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, é bom a gente ter essa reserva, né? Hoje a gente tem várias formas de guardar, né, para render mais, não precisa ser só lá na caixa igual antigamente, né? Hoje eu consigo eu já aprendi bastante sobre investimento, então, né, eu gosto ainda muito do Nubank, né? Eu acho mais fácil a plataforma, mas tem o Modal Mais, tem o Inter, né? Onde você pode ir colocando. Cada um tem um nome, né? Tem o porquinho, tem aí lá no Nubank é a caixinha. Então você pode fazer nessa reserva. Mas tem que ser um dinheiro que você não pode contar com ele, né? Principalmente se for tesouro direto, né? Porque aí o tesouro direto tem a data lá prefixada, apesar que tem uma forma de você colocar para você sacar a qualquer momento, né? Está disponível. Principalmente se for reserva de emergência, tem que estar disponível, porque vai ser uma emergência, né? Tem que tomar cuidado com isso, atentar a isso. Por isso que é bom você estudar sobre finanças, né? E aí, os especialistas de finanças, eles falam assim, nos aconselha a guardar, né, no mínimo 6 meses de renda para sustentar ali, se caso você passar por um problema de saúde, alguma coisa, né? Alguma emergência, né? Mas o ideal mesmo é 12 meses que você tenha guardado para para te sustentar caso aconteça alguma coisa, né? Então, o que eu vejo aqui, que eu até escrevi aqui no final desse devocional, que José, ele não esperou a crise chegar para agir, né? Ele se preparou durante o período de fartura, enquanto tinha muito ali no Egito. Então,
Pensar no amanhã não significa que você vai deixar de confiar em Deus, na provisão de Deus, né? Mas você precisa ser prevenido, né? Porque quando José armazenou lá o trigo, ele não quis dizer que ele deixou Deus de lado, né? Ele continuou dependendo de Deus, né? Então, assim, poupar não é confiar no dinheiro, né? É administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, muitas das vezes, e não colocar o amor ao dinheiro, né? Que a gente sabe que isso é pecado, né? Mas ter a cautela de, de guardar ali o dinheiro para os dias difíceis, né? E aí eu deixei um desafio aqui do dia, né, para você e para mim também, né? Apesar que eu já fiz a minha lição, né? Para você calcular quanto a sua família precisa para viver durante um mês. E com base nesse valor, você vai fazer vezes 6, né? Inicialmente, mas o bom seria para 12 meses, né? De despesa, caso aconteça alguma emergência. E aí você vai ter um valor lá que você vai precisar. E depois que você alcançar esse objetivo de 6 meses, você vai dobrar esse valor, né, para 12 meses, se possível, né? Mas não se preocupa com a quantia inicial que você vai iniciar colocando nessa caixinha ou nessa reserva, não sei onde você vai escolher para guardar esse dinheiro. Mas assim que você tiver o valor, você vai definir quanto você tem que separar todos os meses. E pode fazer igual eu. Tem mês que a gente consegue mais, tem mês que não consegue. Bom, como a minha renda agora eu tô, né, praticamente zerada de renda, né? Fechei meu CNPJ, tô trabalhando assim com algumas coisinhas tô ganhando bem pouco, para falar a verdade. Então quase não tá dando para colocar muito. Mas, igual eu te falei, se não dá para colocar 500, coloca 100. Se não dá para colocar 100, coloca 50. Se não dá para colocar 50, coloca 10. Né? E ore, né, para Deus pedindo ajuda para você permanecer firme, né, nesse propósito, porque não é fácil, gente. De todas as formas vai surgir uma oportunidade de você querer gastar o dinheiro, mas não mexa nesse dinheiro, né? Lembre-se que essa reserva financeira que você vai fazer não demonstra falta de fé, mas é uma forma de você ser prudente e de você ser um bom administrador dos recursos que Deus colocou em suas mãos, né? Então vamos orar para que Deus possa nos ajudar a colocar esse princípio em prática. Senhor querido, meu Pai, neste momento, Deus, nos ajude, meu Pai, a caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Deus. Que a gente possa, meu Pai, colocar em prática o que a gente aprendeu hoje, meu Pai. A gente aprendeu com José que ele guardou ali a lei da quinta parte, né? E a nação do Egito ficou considerada a nação mais rica, né? Guardando ali o 20%. Meu Pai, nos ajude a fazer também, a obedecer esse princípio, a colocar em prática. Meu Pai, que se a pessoa que estiver me escutando conseguir guardar esse 20%, ou mais que 20%, que ela continue constante. Mas se ela não conseguir guardar muito agora no momento inicial, mas que ela comece a criar o hábito no pouco. O Senhor fala na tua palavra que quem é fiel no pouco será colocado no muito. Então, nós cremos nessa palavra. Deus nos ajude a honrar o Senhor aqui na terra por meio da nossa vida, do nosso nome, do nosso testemunho. Meu Pai, quantos cristãos, meu Pai, suja o nome na questão financeira, meu Pai. Não nos deixe cometer esse erro, meu Pai, mas que a gente venha honrar o Senhor aonde a gente estiver, que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que seja um lugar abençoado, que o ambiente seja transformado pelo fruto do Espírito Santo, com muito amor, muita paz, muita tranquilidade, paciência, longanimidade, amabilidade, Senhor, com domínio próprio, Senhor, nos ajude a colocar em prática, Senhor, a tua palavra, viver na prática, Senhor, querido. E nos ajude a sermos prudentes, meu Pai, e estarmos preparados, meu Pai, para os dias difíceis, porque o Senhor fala na tua palavra também que o Senhor não teria ali prometendo uma vida fácil, mas sim uma vida que teria ali dificuldades, passaria por tribulações, mas em todo momento o Senhor estaria conosco, nos sustentando, provendo para nós, e nós cremos em Ti, Senhor querido. Meu Pai, que a gente também não venha colocar o nosso coração no dinheiro, o amor ao dinheiro, meu Pai. Que o nosso amor esteja em Ti, que a nossa obediência seja primeiramente o Senhor, meu Pai. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, que a gente possa Te obedecer, meu Pai, e Te priorizar em todas as situações da nossa vida, meu Pai. Que a gente venha Te honrar aqui nessa terra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.